Feche os seus olhos nesse instante. Vamos orar mais uma vez, falar com o nosso Deus. Pai, que especial estarmos na Tua casa, cultuando o Teu nome, louvando com canções, trazendo nossas ofertas, clamando ao Senhor, se alegrando, Pai, junto com todo o Teu povo reunido. Abençoe esse instante aqui também, ó Pai, de meditação, reflexão na Tua palavra, que seja algo provocativo e de transformação para as nossas vidas, porque nós sempre precisamos para crescer mais e mais diante de tudo aquilo que o Senhor tem e deseja para nós. E que esse tempo ele seja, ó Pai, profundo e abençoador nas nossas vidas. É assim que nós oramos, no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, nós chegamos nesse mês nosso de fevereiro e separamos a partir desse domingo um novo tema para trabalhar com a Igreja do Senhor, esse tema chamado Disciplinas Espirituais. Dentro do calendário que a gente tem proposto para a igreja, o mês de fevereiro é um mês que a gente tem intencionado trabalhar algo relacionado mais à fundamentação da nossa fé, da nossa caminhada bíblica, da nossa caminhada com o Senhor. E por isso vamos a esse tema, do qual hoje nós teremos a sua introdução, Disciplinas Espirituais. Pensar, refletir sobre disciplina, o que é? A palavra disciplina é uma palavra que pode ter vários significados distintos e talvez quando a gente lê, quando ela nos vem à mente, talvez você esteja mais inclinado a um dos seus sentidos. Cada um possa ter aqui uma visão diferenciada quando ouve essa palavra disciplina. Disciplina pode ter a ver com um conjunto de regras e normas que um determinado grupo estabelece para serem obedecidas e em que a conduta de alguém acontece em referência a essas regras. Então, é um dos usos, uma das aplicações do sentido de disciplina. Disciplina também para outros mais vai ser entendido e lembrado de imediato como correção, como punição, porque disciplina também, sim, tem a ver com isso. Disciplinas têm a ver com a nossa grade curricular em meio aos cursos, aos estudos das quais a gente passa, dos quais a gente se capacita na vida. A gente passa ali diante das nossas preparações e daquela que é comum a todos. Nós temos ali as disciplinas de história, português, matemática, algumas ciências exatas, outras humanas, mas disciplinas que fazem parte da nossa capacitação, do nosso preparo. Mas nós temos também um outro tipo de disciplina que vem em caráter individual, que é a autodisciplina. É aquele condicionamento do qual cada um busca ter diante de desafios que estabelece para a sua vida e caminhada pessoal. Tem a ver com hábitos e compromissos dos quais nós buscamos ter diante de algum objetivo estabelecido. Então essa disciplina tem a ver com aqueles alvos que muitos gostam de estabelecer, por exemplo, no início do ano. Está em um novo ano, e nesse novo ano eu pretendo novas coisas, mas para que essas novas coisas aconteçam, eu preciso seguir um caminho com passos para que isso se torne realidade. Então, quando nós falamos de disciplinas espirituais, nós vamos falar nesse sentido, sobre essas ações, passos que nós damos visando um objetivo e, por consequência, disciplinas espirituais, um objetivo espiritual, é esse o sentido. Quando nós mencionamos disciplinas espirituais, o conceito parece bem simples, parece bem até arroz com feijão, vamos dizer assim, não é? Porque nós estamos falando das coisas mais comuns da vida e da caminhada cristã. Nós estamos falando sobre a leitura da palavra de Deus, essa é uma disciplina espiritual. Nós estamos falando sobre a vida de oração, nós estamos falando sobre a prática do jejum, nós estamos falando sobre ajuntamento comunitário, que é a celebração com o povo de Deus. A ceia do Senhor, por exemplo, é uma disciplina espiritual. Nós estamos falando sobre o serviço que fazemos ao próximo, no ambiente, contexto de igreja ou fora dele, ou também tem a ver, inclusive, com as ofertas as quais nós trazemos. Parece que até a gente já faz isso, não é? Parece que assim, já tem a ver com o nosso dia a dia, mas nós vamos perceber nesses próximos domingos que a gente tem muito crescimento a experimentar dentro desse assunto aqui.
Esse tipo de disciplina, irmãos, tem a ver, começa com uma consciência do que você está vivendo no momento, uma consciência da realidade. E então você vislumbra, você pretende, você sonha com um alvo, com uma meta. Mas para sair da realidade da qual você está e você alcançar aquela meta, você precisa passar por passos que só eles te possibilitarão chegar naquele alvo, naquela meta desejada. Então, um dos meios mais comuns da gente exemplificar essa experiência com disciplina tem a ver, por exemplo, quando a gente ganha alguns quilinhos a mais, não é? E a gente se propõe a ir a uma dieta. Fiz isso várias vezes na minha vida, vira e mexe, eu preciso voltar a isso, não é? Mas eu simplesmente chego a uma consciência que eu estou com sobrepeso. E aí eu lembro que eu preciso estar com um pouco menos de peso, porque eu já estou passando um pouco da medida. Mas não basta eu querer ficar mais magro, só querer. Eu preciso buscar estabelecer passos. Se eu não mudar a minha alimentação, se eu não dar passos no sentido de fazer algum exercício físico, se eu não mudar coisas, eu não chegarei àquele alvo, porque a minha realidade precisa ser transformada, precisa ser mudada, e isso por meio de passos que acontecem. Mas esse é só um exemplo. Há pessoas que vão olhar e vão falar assim: eu quero passar naquele concurso. Só que a pessoa olha para o seu momento e fala assim: hoje eu não estou pronto para passar e galgar aquela colocação, então eu vou precisar me preparar. Os nossos jovens, quando estão trafegando lá na fase do vestibular, eles olham e apesar de toda a trajetória, eles falam assim: ainda não estou pronto, preciso de um pouco mais. Alguns vão a algum cursinho, alguns são mais autodisciplinados, conseguem estabelecer uma rotina de preparo particular. Mas tem a ver com esse tipo de preparo, com esse tipo de disciplina. A academia, alguns se veem numa condição de quererem um condicionamento físico, esse é um alvo, uma pretensão, e eles estão distante disso. Eles entendem que para chegar lá, eles precisam se preparar, tomar passos para aquilo. Um atleta, para ser muito bem naquele esporte, naquela atividade física da qual ele se candidata, ele não vai alcançar aquela performance se diante da realidade da qual ele está, ele não submeter a um passo a passo de treinamento, a um passo a passo de preparação, a um passo a passo de mudanças no seu dia a dia que o capacitarão a chegar lá. Então, são alguns dos exemplos. Às vezes alguns querem alcançar uma dada colocação profissional, eles entendem que eles precisam de novos cursos, eles precisam de novas graduações, e sair dessa realidade para estar naquela colocação prevê eles se capacitarem mais, entre outros exemplos que a gente poderia listar aqui. Então, disciplina tem a ver com essas etapas constatáveis. E igualmente, irmãos, nós devemos pensar sobre disciplinas espirituais. Porque disciplinas espirituais visam a nossa espiritualidade, a nossa fé. Visam a nossa caminhada de fé, que deve pretender algo que nós devemos nos lembrar sempre, que se chama a maturidade. Maturidade cristã, porque Deus não nos chamou para sermos bebês espirituais por toda a vida. Deus quer que nós cresçamos. Assim como um bebê, ele nasce e nutrido de alimentos, sendo ali visitado pela amamentação materna no primeiro momento, depois ele bebe água, ele é alimentado, ele tem os seus turnos de sono, ele é cuidado pelos seus pais, pela sua família. Diante de tudo isso, ele vai o quê? Crescendo. Ele vai avançando para a maturidade. Vamos pensar que no sentido espiritual, Deus também quer que nós não vivamos de uma maneira infantilizada por toda a vida, que a gente só alcance um dado estágio de crescimento e ali paremos, mas Deus quer que a gente cresça. E esse estágio, esse estado que nós chamamos de maturidade é um alvo, deve ser um desejo do Filho de Deus, e nós estamos numa realidade que para crescer e alcançar esse alvo, nós precisamos de disciplinas espirituais que nós vamos passar nesses dias.
Tudo isso, irmãos, porque quando nós chegamos ao cristianismo, ao evangelho, é normal a gente chegar e se deparar com uma primeira experiência religiosa, o hábito de vir à igreja, o hábito de se relacionar com os irmãos, o hábito de comprar e ter consigo uma Bíblia, o hábito de caminhar, buscar, aprender a orar e ter ali os primeiros passos. Isso faz parte. Só que existe uma barreira dessa espiritualidade que deve ser superada, porque não é simplesmente do hábito religioso que o crescimento virá, mas muito além dele está o verdadeiro crescimento que deve estar para as nossas vidas. E essa é uma realidade, irmãos, que nós precisamos muito refletir e se preocupar a respeito da gente, porque essa é uma realidade para todo cristão e filho de Deus. Se você é salvo por Jesus Cristo, se você chegou ao reino de Deus, você precisa pensar, você precisa se lembrar que você deve crescer. Você não foi salvo para ficar no colo de outras pessoas, no colo de Deus para a vida inteira, mas Deus quer que você cresça. Essa é uma demanda, essa é uma necessidade para todos, mas essa é uma necessidade muito maior para os nossos dias, porque nós estamos numa época, essa chamada época pós-moderna, de muito ceticismo. O que é ceticismo? Ceticismo é falta de fé, pessoas céticas, pessoas com pouca fé. E nós somos o povo do reino de Deus, nós somos o povo da fé, nós somos o povo da espiritualidade. Só que a gente precisa se cuidar, porque até em meio ao povo que se chama povo de Deus, muitas vezes sobrevém e se instala um ceticismo. Um ceticismo de achar que Deus age sim, mas até um certo ponto. De achar que de alguma forma eu preciso da fé, mas a fé só para ser salvo, só para experimentar algum pouquinho de Deus. Um ceticismo de achar assim, Deus sim, Deus fez grandes coisas na sua palavra, em meio aos homens da revelação, em meio aos homens do Antigo, do Novo Testamento, mas esse tempo passou, ficou para trás, Deus já não tem mais tanto coisas novas assim. Esse ceticismo está presente, sim, muitas vezes em meio ao povo de Deus, povo que começa a ter dificuldades para crer em milagres, povo que começa por conta de experiências, frustrações ao longo de suas vidas, achar que Deus provisionou alguma certa medida de experiência espiritual profunda, de piedade com Ele, e Ele estaciona, e Ele para. Mas nós precisamos nos lembrar que nós somos o povo da fé. A Sônia orou aqui, não é, na sua oração, Pai, aumente a nossa fé. A Grazi aqui ministrando disse que nós tenhamos fé, que nós andemos em fé, a música que nós cantamos a última aqui, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos nos ocupar de olhar para a nossa fé e entender assim, essa fé precisa crescer. Eu preciso experimentar a espiritualidade cada vez mais, viver mais no prisma espiritual, porque quanto mais espiritualmente eu estiver ligado ao Senhor e caminhando com Deus, mais eu me desapegarei dessa vida terrena, mais eu ficarei preso a coisas que são temporais, passageiras, e mais eu conhecerei do poder do Senhor, mais eu experimentarei desse poder. E esse é um desafio para os nossos dias, irmãos, porque na nossa época, no nosso tempo, justamente por causa do ceticismo, a gente vê expressões que são distorções da espiritualidade. Muitas vezes nós vemos um povo, alguns daqueles que se chamam filho de Deus, achando que espiritualidade é barulho, espiritualidade é causar, espiritualidade é chamar a atenção das pessoas. E espiritualidade não é isso não. Muito pelo contrário, a espiritualidade ela é vivida no íntimo, no secreto, na particularidade com Deus. Mas tem um pessoal que às vezes quer viver a graça, o vislumbre do destaque, do brilho, e buscam por coisas que não devem ser buscadas, porque são coisas do homem, não são coisa de Deus. Mas aí tem um outro pessoal que, avesso a esse barulho todo, fala assim, não, então agora nós precisamos aqui experimentar uma fé puramente racional,
não é? Nós vamos aqui simplesmente raciocinar, nós vamos ser o povo da erudição, nós vamos estudar, nós vamos crer que Deus ele está aqui na sua revelação e nós vamos nos deparar com isso, mas agora os tempos são outros, vamos nos amoldar e nos acostumar com o que Deus já tem aqui, não vamos buscar por mais, achar que tem mais tantas coisas não, porque a gente é o povo da sensatez. Só que esse é um outro extremo também, porque é um caminho destinado à frieza, é um caminho destinado àquilo que o homem pode fazer e se distanciar da dependência, da caminhada, da busca com Deus. E a verdadeira e pura espiritualidade é aquela que vai se pautar em conhecimento do Senhor, mas vai se pautar em graça também. Vai se pautar nesse aprofundamento racional com Deus, mas também vai buscar, vai empreender esforço para viver mais e mais piedade e assim experimentar coisas grandiosas com Deus. As duas coisas devem estar propostas para nós. E nós devemos ser chamados a atenção a tudo isso, porque estamos em tempo de falta de fé. Na parábola da viúva insistente, que Jesus apresenta ali em Lucas 18, depois de mencionar aquela parábola, Jesus ele termina dizendo assim: olha, se tal como uma mulher dessa que persistentemente busca o seu objetivo, ela alcança diante daquele juiz, o Pai também não ouvirá vocês aos seus amados que clamam dia e noite, que clamam, que oram, que se devotam, que se dedicam, que se esforçam dia e noite. A fala de Jesus é: olha, aqueles que buscam, aqueles que têm sede, aqueles que empreendem as suas vidas em busca do Pai, que dia e noite estão com os corações centrados, Deus não os ouvirá. Jesus diz isso, mas aí depois, de uma forma muito interessante, Jesus termina esse trecho dizendo assim: mas afinal de contas, lá na frente, depois, quando o Filho do Homem vier, ele achará fé na terra? E olha que frase interessante. Porque nunca na história se houve tanta ausência de fé, não é verdade? E o homem vai vivendo esse esvaziamento da fé. Mas nós precisamos ser esses que somos provocados, chamados a experimentar a fé mais e mais. Mas nós precisamos, irmãos, nos dedicar muito a esse tema, porque nós não sentimos as necessidades das disciplinas espirituais tão claramente quanto a gente sente de algumas outras disciplinas. Veja, nós estamos aqui hoje e estamos bem, porque você vive algumas disciplinas com perfeição. Você se alimenta, você bebe água, você dorme regularmente todos os dias. É ou não é? São demandas, são disciplinas que você faz, porque se você não fizesse isso bem, você não estaria aqui participando desse momento. Mas são coisas que, por exemplo, se a gente não fizer, o nosso organismo vai gritar por isso, vai clamar por isso. Leandro, você precisa se alimentar. Leandro, você está acabado, você precisa dormir uma boa noite de sono. Leandro, você precisa se hidratar, senão o seu corpo não vai ficar numa boa condição de vida. O nosso organismo clama, por exemplo, por esse tipo de disciplina. Mas a grande questão é que quando nós falamos dessas disciplinas espirituais, nós não vamos ter esse tipo de sensibilidade, irmãos, porque isso se trata de demandas da alma. Isso são demandas que nós precisamos, são necessidades que nós precisamos despertar a partir da consciência em dizer: eu preciso assumir essa disciplina, porque senão eu vou me dar muito mal. Se eu, como filho de Deus, não viver uma vida de oração, de busca a Deus, de conexão com Deus, eu vou me dar mal. Se eu não me dedicar a esse livro que é a revelação preciosa do Senhor, eu vou acabar em maus caminhos. Se eu não buscar a Deus da forma com a qual a Bíblia me apresenta e me ensina a buscar, eu não vou cair em bom destino. É pela consciência que a gente se ativa desse tipo de consciência, desse tipo de mentalidade, de necessidade que nós precisamos. E é por isso que, como igreja, nós estamos aqui, vamos passar por um tempo conscientizando, dizendo assim: meu irmão, você precisa, meu irmão, você carece. Porque é assim que a palavra de Deus nos dá referência. Jesus, ele ia partir para o céu depois de algum momento, e Jesus sabia que os seus discípulos precisavam ser preparados.
A partir do capítulo 14 do Evangelho de João, Jesus começa a preparar os discípulos. Até o 17, Jesus traz informações, Jesus ora pelos discípulos, porque Jesus sabia que os discípulos não faziam muita ideia do que estava por vir, mas eles precisariam estar prontos para passar pelo que eles haveriam de passar. E tanto é que deu certo. Os discípulos se tornaram os apóstolos da igreja, eles viveram um ministério profundo de obediência a Deus após a ida de Jesus aos céus e tudo deu certo. O nosso propósito aqui é trazer a consciência de que nós devemos ser uma igreja dedicada de fato à disciplina. A disciplina que nos fará bem, a disciplina que nos dará o que nós precisamos. Crescimento na graça e no conhecimento de Deus. 2 Pedro 3,18 vai nos dizer isso, sobre essa consciência da gente crescer na graça e no conhecimento para a gente experimentar o que nós de fato precisamos. Então, irmãos, é pela consciência que nós vamos nos dedicar esses dias aqui a esses assuntos. Convido vocês a virem, a participarem, porque Deus quer realizar grandes coisas na vida de cada um de nós aqui, e nós precisamos caminhar nesse caminho disciplinado, nesse caminho que visa a espiritualidade para as nossas vidas. E tudo isso deve ser visitado dessas consciências corretas. Nós precisamos primeiro entender que nós precisamos estar atentos dessa consciência da qual está para nós, desse alvo que está para as nossas vidas, dessa meta que está para as nossas vidas. E é isso que eu quero tratar aqui no primeiro momento. Irmãos, nós precisamos saber para onde a gente quer ir, porque é assim que tudo começa. Tudo começa quando você pensa assim: eu quero ficar um pouco mais magro, eu quero passar naquele concurso, eu quero me casar com aquela pessoa, eu quero trabalhar para alcançar aquele objetivo. Quando a gente entra nesse assunto de disciplinas espirituais, a gente deve pensar qual é o objetivo que deve estar proposto para nós. E esse não deve ser um objetivo que eu e que você, nós de nós mesmos venhamos a definir. Mas é algo do qual Deus, por meio da sua palavra, Ele define para a gente, e nós devemos nos lembrar disso. Não é algo que o pastor Leandro vai trazer para você, para a sua vida, e vai dizer: olha, eu, pastor Leandro, tenho algumas dicas, algumas sugestões sugeríveis para você. Não tem a ver com algo que a liderança da igreja vai propor para você. Mas uma vez que nós somos salvos, uma vez que nós somos filhos de Deus, uma vez que a salvação veio para as nossas vidas, Deus tem objetivos para a nossa vida e nós precisamos nos lembrar disso. Quero lembrar com você aqui o que a primeira carta de Pedro 1,15 vai dizer. Deus diz assim, olha só o que Deus nos diz: sejam santos como eu sou santo. Meu irmão, reflita nisso aqui. Palavra de Deus, o apóstolo Pedro nos ensina aqui o seguinte: essa não é uma informação apenas para alguns. Essa não é uma informação para a liderança da igreja. Essa não é uma informação para aqueles alguns dos quais Pedro estava escrevendo. Não é uma informação para eu, pastor, que estou aqui pregando para vocês. Mas olha, sejam vocês santos como eu sou santo. Pedro registra isso aqui, mas Pedro está mencionando o que o Antigo Testamento, lá no livro de Levítico, já havia trazido ali, registrado da parte de Moisés para o povo de Deus. Deus, Ele é santo e Ele olha para cada filho teu, para cada um que foi salvo em Cristo e diz assim: eu espero algo de vocês, que vocês sejam santos. Deus não espera outra coisa senão isso. Deus olha para você e espera a santidade de você. Porque Deus te ama e Deus sabe que na busca da santidade, na experiência do processo da santificação, grandes bênçãos, as melhores bênçãos dele vão acontecer para a sua vida. É por isso que a palavra de Deus nos ensina: sejam santos como eu sou santo. Efésios 5:1 vai dizer, Paulo lá escrevendo aquela igreja, ele vai dizer: olha, irmãos, sejam imitadores de Deus como filhos amados. De novo, para uma igreja que está sendo dito, e nós aproveitamos isso como palavra de Deus aqui para toda igreja.
É como se Paulo hoje, por meio do seu escrito, dissesse a Moriá: Moriá, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Esse é um alvo, esse é um desejado, esse é o caminho que nós devemos nos pretender. Romanos 8:29 vai dizer assim, Paulo mais uma vez: Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem de Jesus. Em meio ao pacote, ao plano da salvação, aconteceu a salvação em Cristo Jesus, mas não se residia em parar na salvação em Cristo Jesus. Mas Deus tem um plano completo, Deus tem um plano arrojado, Deus tem um plano amplo, que tem a ver com sermos predestinados para alcançar a imagem de Cristo Jesus. Tem a ver comigo, tem a ver com você que está ouvindo essa mensagem aqui. Deus não enxerga outra coisa, não é uma alternativa, não é um plano A e tem alguns outros planos aqui. Você é chamado para ser conforme a imagem de Cristo Jesus. Esse é o grande objetivo depois da salvação para aquele que foi salvo. Efésios 4:13 vai dizer assim, que nós fomos chamados para alcançar a medida da estatura completa de Cristo. Significa que uma vez que a gente foi salvo, a gente foi chamado para crescer, para não ficar pequeno, para não ficar bebê, para não ficar estacionado, mas para crescer. E não é para crescer para se tornar igual a algum bom servo de Deus, alguém que seja elogiado aos nossos olhos, ao pastor da mídia do momento que você admira e acha sensacional, ao pastor da sua igreja, à equipe da sua igreja, ao irmão diácono, alguém que te levou à salvação, mas para que você cresça segundo a imagem e a estatura, a altura de Jesus Cristo. Esse é o alvo para as nossas vidas. Deus olha para a palavra e nos ensina por meio dela de que Ele tem desejos para nós, de que nós sejamos imitadores dEle, que nós sejamos santos como Ele, que a gente seja conforme a imagem de Jesus e a gente alcance esse crescimento à altura de Jesus. Tudo isso porque Deus nos ama. Deus sabe que em nada, em nenhum outro lugar, em nenhuma outra condição, em nenhuma outra situação, nós seremos mais felizes. Mas é em meio ao propósito de ser como Deus, de buscar o reino de Deus na nossa vida, de sermos como Jesus, que a felicidade plena vai nos encontrar dentro daquilo que Deus nos criou para viver. Nós somos chamados para crescer e alcançar essa maturidade. Deus não quer que a gente viva uma redução do nosso crescimento, que a gente viva em inanição espiritual, mas este é o alvo deixado por Deus. E quando você ouve isso, meu irmão, eu tenho certeza que, por consequência, acontece um confronto natural na sua mente. Porque esse tipo de texto que nós acabamos de ler, esses 4 textos, eles nos dão um certo calafrio, não dão? Nos dão um certo apavoro, não é verdade? Porque você já pensou, meu irmão, que alvo elevado é esse de sermos santos como Deus? De sermos imitadores de Jesus? De crescermos à altura de Cristo, de sermos conforme a imagem do Filho? Não dá a sensação de pensar assim, que coisa mais elevada que Deus desenhou e pretendeu para nós, não é verdade? Porque a partir daí a gente se enxerga. Quando a gente pensa nisso, a gente pensa a santidade de Deus e quão santo eu sou, quão santo você é. Quando a gente pensa sobre imitar ao nosso Deus, a gente pensa em quem Ele é, segundo o que a Bíblia nos relata, segundo o que conhecemos dEle, e aí nos enxergamos. Quando nós pensamos sobre essa questão de sermos conforme a imagem de Jesus Cristo, isso nos assombra porque nós sabemos que Ele foi perfeito e a gente sabe que a gente não é nada perfeito. E quando a gente pensa nessa altura, nessa estatura que Jesus teve e pensar que nós estamos para isso, a gente sabe que a gente está muito longe, muito distante disso. Estão percebendo os alvos onde a gente deve chegar, deve querer chegar porque Deus estipula para a gente, e aí depois a gente se enxerga a nossa realidade. O caminho daqui para esse alvo são as disciplinas espirituais. É por isso, meu irmão, que desde pequeno na igreja a gente já começa a ensinar para as crianças de uma forma muito simples. Uma musiquinha que talvez você crescendo na igreja tenha conhecido. Leia a Bíblia e faça a oração, se você quiser crescer.
Essas duas são as clássicas disciplinas espirituais, mas nós devemos nos lembrar e pensar diante desse confronto, dessa ideia de que tudo isso está para nós. Essa meta de ser como Jesus, essa realidade de buscarmos tudo isso. E nós devemos viver essa etapa, essa trajetória de deixar quem a gente é para seguir a quem nós devemos ser e ser como Jesus e passar por esses passos disciplinares que nos levarão até lá. Israel Mazakorati, ele fala algo bem interessante que ajuda a gente a entender esse processo como um todo. Ele diz assim: todo processo de formação ou todo processo de transformação de vida passa por etapas disciplinares. Não há como acontecer fora disso. Alguém está aqui e ele é leigo, mas ele quer ser engenheiro, então ele vai cursar disciplinas para que ele possa se tornar um engenheiro. É uma formação. Ou alguém que de alguma certa forma é uma pessoa comum, mas quer se tornar um atleta do mais alto nível, ele vai ter que passar por uma transformação, ele vai ter que se submeter à disciplina. De igual maneira, nós com as disciplinas espirituais, nós precisamos entender isso. Douglas Gonçalves vai dizer uma coisa bem interessante para a gente, que as disciplinas espirituais, elas são uma ponte entre quem você é e quem você deve ser em Deus. E nós precisamos entender isso, gente, porque, olha, meus irmãos, guarda isso com carinho, com atenção, não há maturidade sem isso. Não há esse crescimento desejável rumo ao que Deus espera da gente fora disso. Não vai vir e acontecer naturalmente. Não vai cair no seu colo e chegar em ser de graça, porque nenhum atleta se consuma no grande atleta que é, sem o esforço, sem a dedicação, sem a disciplina que é requerido da parte dele. Eu digo isso porque às vezes é muito comum da gente achar que sermos bons frequentadores da igreja é o bastante. Ler a Bíblia e abrir a palavra de Deus quando o pastor, a igreja, a EBD provoca é o bastante. Orar somente por aquilo que é minha necessidade imediata do dia é o bastante. Te digo, não é. Se queremos crescer, se queremos viver a dimensão da grandeza do poder de Deus, se queremos ver coisas extraordinárias, sobrenaturais, se queremos viver um novo dia que cantamos aqui, se pretendemos a ação poderosa de Deus, nós precisamos querer mais de Deus, buscar mais Deus intensamente, se quebrantar a Ele. Porque o atleta, quando ele fala que ele vai se candidatar, se preparar em ser um grande atleta, ele vai passar por essa etapa, essa trajetória disciplinar, que é uma trajetória, meus irmãos, humilhante. O atleta ele tem que abrir mão de tempo com a família, ele tem que abrir mão de tempo com os amigos, ele tem que abrir mão de caprichos, de vontades, de coisas que ele quer comer, de vontades que ele tem, de coisas que ele quer fazer, porque ele está vislumbrando algo melhor. Nós cantamos aqui: olha, Pai, se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, o Senhor inclinará os seus ouvidos ao meu clamor. Crescerei, se eu me sacrificar, se eu me humilhar, se eu me impor a disciplina de matar o meu tempo para coisas que às vezes não vão me levar a nada, porque eu entendo que eu preciso crescer diante de Deus. Eu vou experimentar coisas que eu jamais experimentei, coisas que você experimentará com Deus, coisas que esse pastor não fará por você, coisas que nenhum crente poderá fazer por você, porque tem a ver com a sua busca, com a sua sede, com o seu quebrantar-se, com o seu humilhar-se diante de Deus. Técnico nenhum pode garantir a eficácia de nenhum atleta por ele mesmo. É o atleta, é a dedicação do atleta que o fará ser competente. É você que tem que olhar para a sua vida e falar: eu quero mais de Deus, eu quero crescer, eu quero ir nesse arrojo, porque esse alvo é muito elevado, ser como Jesus, mas no poder do Espírito Santo, em santificação, em humilhação, em disciplina espiritual, eu sei que eu posso chegar lá sim, e eu vou buscar por isso. Tem a ver, irmãos, com buscarmos por isso, desejarmos por isso.
A gente precisa sair dessa atitude religiosa de achar do vir à igreja, da rotina habitual, do alguns vão fazer por mim, não. O que nós entendemos, já temos ensinado, falado sobre isso muitas vezes, é sobre o sacerdócio universal de todo crente. Nós estamos aqui, esse é um momento especial de celebração, estou aqui ministrando a palavra, mas a grande expressão do que Deus tem a fazer na sua vida é em linha direta com você. Mas tem a ver com você querer isso, tem a ver com você desejar por isso, buscar por isso. Tem a ver com você se sacrificar para viver isso com Deus, no tete a tete, no pessoal com Deus. Sacerdócio universal de todo crente, você não pode vir à igreja pensando assim, vou levar uma vida cristã, habitual, padrão, comum. Se algum dia o bicho pegar, eu chamo o pastor. Se algum dia eu necessitar, eu vou chamar o diácono. Depois de 40 anos de igreja, depois de 20, 15 anos, se algum dia a coisa ficar mais séria, eu vou participar mais do culto de oração, porque eu preciso de uma resposta de Deus. Se algum momento eu estiver passando por uma fase difícil na vida, aí eu vou ler mais a Bíblia, porque daí eu estou precisando. Você tem que pretender as coisas que Deus pretende para você, porque elas reservam grandes bênçãos para a sua vida. E como um atleta, ele é chamado para grandes demandas da sua vida, para grandes sacrifícios da sua vida, elas também levarão ele ao grande objetivo do qual está proposto para ele, e nós devemos pensar nisso. Todas essas disciplinas que nós veremos, elas convergem numa direção só, porque às vezes alguns podem pensar assim, mas eu sou um crente muito fiel, faz parte da disciplina espiritual comungar com a igreja, estar presente na igreja e eu participo de tudo. Mas assim como que para um atleta ele é eficaz quando em todas as expressões ele se prepara, para nós aqui desse lado da disciplina espiritual também o é. O atleta, não adianta o atleta treinar, o atleta precisa treinar, mas o atleta também precisa se alimentar bem, porque se ele não tiver uma alimentação condizente, não adiantará nada ele somente treinar. Ele precisa descansar bem também. Ele precisa também tomar cuidado com as medicações, com os suplementos que ele também usa. Ele precisa tomar uma série de cuidados que vão convergir num todo de preparo. Nós vamos falar sobre coisas importantes aqui, porque precisamos falar delas. Porque hoje nós vivemos numa época, por exemplo, em que crentes não jejuam mais. É como se assim, não precisa, vai ser ruim. Vai ser muito difícil para mim me privar de algo por algum espaço de tempo. Mas nós precisamos, se queremos crescer, se queremos experimentar a grande medida do realizar de Deus nas nossas vidas. As pessoas do nosso tempo querem muito da ação de Deus, do poder de Deus, da graça de Deus, do conhecer Deus, do experimentar de Deus, mas tudo isso vem pela fé. E a fé, meus irmãos, como já temos dito aqui nessa noite, cantado, refletido, a fé ela é como um músculo, ela é tremenda na sua vida na medida em que você exercita ela, na medida em que você vive com Deus, na medida em que você busca a Deus, você ouve a Deus. Existe uma porção de tempos, ministrações das quais nós aproveitamos aqui em conjunto como igreja, mas o quarto, o secreto, onde Deus pessoalmente se revela a você, é só lá que acontece. E você deve ter sede e busca por isso, meus irmãos. Você deve desejar por isso. Jesus viveu tudo isso e a gente vê a eficácia e a beleza do ministério de Jesus. E nós devemos estar propostos para isso também. Eu vou encerrar a palavra dessa noite lendo com você Salmos 63, porque ele vai falar sobre alguém vivendo um processo de alguém que se nutre, que se alimenta, que se preenche, que se alimenta, que se é visitado por Deus. Davi, ele estava ali numa situação de deserto, e ele ilustra o exército físico temporal do qual ele estava vivendo, com a condição de enxergar que a alma dele também estava. Salmo 63 vai nos dizer assim, Davi dizendo: ó Deus, Tu és o meu Deus, e eu te busco intensamente. Era frequente em Davi essa busca intensa por Deus. Davi tinha uma consciência do quanto ele precisava de Deus. Às vezes crentes do nosso tempo não estão buscando a Deus eficazmente, de uma maneira correta e disciplinada, porque nem se deram conta ainda do quanto precisam de Deus.
Ó Deus, a minha alma tem sede de ti, todo o meu ser anseia por ti numa terra seca, exausta e sem água. Ele faz um comparativo aqui em pensar assim como aquela região desértica, o quanto era a alma dele desértica sem a figura de Deus por perto. Enquanto isso, vai pensando, meu irmão, como foi essa tua semana? Quanto que você orou? Quanto que você leu da palavra? Você chegou a fazer um jejum? Você passou um tempo com Deus? Você sentiu falta de Deus? Você buscou a Deus de uma forma dedicada? Você abriu mão de coisas? Você consegue enxergar a tua alma sedenta, carente, precisando de Deus? Davi, ele sentia isso, ele registra isso nas suas palavras. Ele vai dizer: olha, Pai, ó Deus, eu quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória. Eu quero ver, eu quero assistir, eu quero perceber o teu agir, eu quero constatar a tua manifestação. Nos nossos dias é como se nós disséssemos assim: olha, eu estou aqui na presença do povo, do teu povo, Senhor, mas no meu dia a dia, na minha semana, eu quero ver os teus feitos, o teu agir, eu quero ouvir tua voz falando comigo quando eu estiver no culto, mas eu quero durante a semana também ter prazer em deleitar, em ouvir o Senhor falando comigo por meio da palavra de uma maneira pessoal. É dessa maneira: quero contemplar-te no santuário, avistar teu poder e glória, porque o teu amor é melhor do que a vida. Nós cantamos aqui: é melhor um dia no centro do teu querer do que toda uma vida longe do Senhor, não é verdade? Davi sabia disso, era verdade para ele. É melhor do que a vida, e é por isso que os meus lábios sempre te exaltarão. Enquanto viver te bendirei, e em teu nome levantarei as minhas mãos. Eu vou dizer, eu vou exaltar, eu vou cantar ao Senhor, eu vou dizer coisas boas, eu vou testemunhar em todo o tempo o meu pensamento, a minha fala, a minha pronúncia, as minhas palavras, o que eu tenho a dizer, registrarão de um interior sedento, cativo, devoto ao Senhor. A minha alma ficará satisfeita, como quando tem rico banquete, porque ela vive na presença de Deus. Com lábios jubilosos a minha boca te louvará. Ele diz: quando me deito, lembro-me de ti e penso em ti durante as vigílias da noite. Esse salmista, ele é aquele que quando ele vai dormir, ele faz a sua oração. Ele fala com Deus. Mas se por algum motivo ele desperta na madrugada, ele está ali falando com Deus de novo. Talvez não numa oração, talvez num pensamento, talvez ele está manifestando um anseio, talvez ele está falando sobre algo quanto ao novo dia, ou quanto ao dia que passou, sobre algo que ele sonhou, sobre algo que está no seu interior, mas é alguém que quer, quando vai se desligar, ou quando desperta, ele está se voltando ao Senhor. Tudo isso, ó Deus, porque Tu és a minha ajuda, canto de alegria à sombra das Tuas asas. Ou seja, eu estou perto do Senhor, eu estou debaixo das tuas asas, porque o Senhor é a minha alegria, é ali que está o meu descanso, é ali que a minha alma fica leve, é ali que eu me encontro, é quando eu passo um tempo com o Senhor. Trazendo para os nossos dias, aplicando para a gente, é pensar assim: e meus irmãos, quantas vezes eu já vivi isso, é maravilhoso. Dias em que a desesperança bate a porta, e quando você corre para debaixo das asas do Senhor, com o coração sincero, quebrantado, humilhado, na quietude, no teu particular com Deus, você vive um momento maravilhoso com o Pai. É por isso que ele diz: a minha alma apega-se a ti, e a tua mão direita me sustém. Às vezes a gente olha para esse texto e a gente vai dizer assim: nossa, como o salmista ele é empolgado, não é? Como ele é poético, não é mesmo? Que belas palavras. E o grande risco é a gente olhar para um texto lindo desse e dizer assim: tem a ver com o salmista, tem a ver talvez com alguns crentes, tem a ver talvez com esse pastor que está pregando energicamente nesse assunto aí, mas não é para mim. Eu não sou tão, não vibro tanto com isso conforme essas pessoas aí. Mas isso aqui é alguém que entendeu que no Senhor é o lugar dele, meu irmão. É alguém que entendeu que de fato não há lugar melhor, dia melhor do que aquele que se vive na presença de Deus. E nós vamos cruzar aqui alguns domingos pensando no quanto nós precisamos crescer na presença de Deus, passando pelas disciplinas corretas. Se queremos ter a altura de Jesus, precisamos nos dedicar ao que Jesus, na sua vida e jornada terrena, se dedicou.
Se queremos ter a altura do Filho de Deus, estarmos conforme a imagem dele, precisamos trilhar aquilo que as Escrituras Sagradas nos estipulam como caminho para isso. E você deve pensar sobre isso. Você deve pensar nessa noite, nessa semana, o quanto você tem vivido comprometido com a santidade de Deus para a tua vida, o quanto você tem imitado ao Senhor e não outras pessoas, ou simplesmente não tem estado indiferente a tudo isso. Você tem que pensar o quanto Jesus é alvo e inspiração para a tua vida. Você tem que pensar o quanto você tem olhado para entender a envergadura da altura de Jesus, para objetivar estar lá e depois buscar os passos que estão em falta na sua vida para que você chegue lá. Porque em tudo isso é reservada a vida abençoada que Deus quer para a gente. Quero concluir esse tempo aqui de palavra dizendo o seguinte: Deus quer abençoar muito a todos nós. Mas existe um jeito, uma maneira, uma forma certa disso acontecer. E é da forma com a qual Deus nos disse: é juntos dele, é cheios do Senhor, é plenos do agir, da presença, da manifestação de Deus. E para isso, você, nós precisamos plenamente de disciplinas espirituais. Precisamos de todas elas que veremos nos próximos domingos de uma forma focada e dirigida. Mas não haverá vida, crescimento, maturidade cristã que Deus espera de nós, se nós não nos dedicarmos a essas disciplinas. Feche os seus olhos, vamos orar ao nosso Deus. Pai, obrigado pelo exemplo do teu filho Davi, salmista, aqui nas palavras desse salmo, alguém que vive conectado, ligado ao Senhor. A tua palavra aqui, em algumas menções lidas e recitadas nessa noite, nos convoca aos alvos elevados dos quais o Senhor deseja para todo crente, para todo aquele que foi salvo em Cristo Jesus. E o Senhor nos quer lá, Pai, porque o Senhor sabe que lá é o grande chamado, o grande propósito do Senhor para todos nós. Nossa primeira menção, Senhor Deus, nessa oração é que nenhum dos que aqui estão nessa noite se desatentem disso, se desatentem dessa consciência, do quanto as suas almas são sedentas e famintas pelo Senhor. Porque é aí que tudo começa. Quando nos deparamos, ó Pai, com esses alvos elevados, isso nos assombra, nos assusta, nos chacoalha, porque sabemos quão elevados esses alvos são, Pai. E nós conhecemos a nossa realidade. Mas o Senhor nos chama para a maturidade, o Senhor nos chama para disciplinas espirituais que nos farão crescer. Disciplinas plenamente vividas por Jesus Cristo enquanto aqui na terra. Disciplinas profundas que nos trarão cada vez mais para perto do Senhor e nos abençoarão de uma forma tremenda e profunda, Pai. Faça isso, Pai, no meio do teu povo, Senhor. Quanto igreja do Senhor, quanto igreja fiel que somos chamadas a ser, nós devemos ensinar sobre essas coisas, Pai. Essas coisas são difíceis, ó Pai, para nós, o homem que é avesso à disciplina, o homem que por natureza tende a ser indisciplinado, para o homem que não gosta de compromissos e regras, Pai. E tantas vezes preferimos, ó Pai, deixamos ao lado compromissos que são tão essenciais para nós, mas que a gente entenda, Senhor Deus, o quanto o Senhor quer nos abençoar diante dos alvos que o Senhor propõe para nós. E confrontados da realidade que estamos, que a gente se dedique aos passos disciplinares, ó Pai, com a Tua palavra, com a oração, com o tempo com o Senhor, celebrando com o Teu povo, partindo o pão, servindo, ofertando, Pai. Vivendo o jejum, vivendo um tempo maravilhoso na Tua presença, de busca, de encontro com o Senhor. Porque ali o Senhor terá tanta coisa boa para o Teu povo. E eu não tenho dúvidas que o Senhor quer nos abençoar mais e mais. A minha vida e a vida dos meus irmãos nesse sentido, Pai. Faça assim, nós te clamamos e rogamos ao Senhor nessa noite. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém.